Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula de arte. Hoje nós começaremos na página de número 32, onde vamos falar sobre o desconhecido. Na aula passada, a gente conversou sobre estranhamento, né? Tudo aquilo que é diferente causa um certo estranhamento. Hoje nós vamos falar sobre o desconhecido. A nova arte está conectada à reflexão, traz consigo, no nível da imediata formalização, seu próprio absurdo, a dúvida sobre si mesma. Ronaldo Brito, que fez essa citação. Ok? Página 32, o desconhecido, vamos lá. Primeiro eu gostaria que vocês observassem essa imagem ao lado. Considerada atualmente pela crítica de arte internacional uma das mais importantes pinturas já feitas, olha só. E responda, por favor, depois de observar essa obra de arte, né? Que se chama Quadrado Branco sobre Fundo Branco. Olha que legal. Bom, você já conhecia essa pintura? Sim ou não? Pintura do quadro branco sobre um fundo branco. Você concorda com a opinião da crítica internacional em dizer que atualmente essa arte é considerada a mais importante das pinturas? Por que vocês não consideram ou não concordam? Vamos lá, vamos pensar e escrever aqui? Então, nós estamos falando sobre o desconhecido, analisando, né, essa obra de arte que se chama Quadrado Branco sobre o Fundo Branco. Ok? Depois de responder essas duas questõezinhas aí, a gente vai aumentar o nosso conhecimento. E na página de número 33, eu vou seguir a aula com vocês. Tudo que é novo representa desafios. Qualquer coisa nova, até aprender a andar de bicicleta, tá? Então, tudo que é novo representa um desafio, tá? Muitas vezes, ao nos defrontarmos com o desconhecido ou com alguma coisa nova, a tendência é considerá-lo como estranho e não gostar no começo, tá? Isso aconteceu com Kazimir Malevich, quando começou a pintar quadrados. Aquele quadrado branco sobre o fundo branco foi ele que fez. Então ele escreveu o seguinte: tentando desesperadamente libertar a arte do peso, da objetividade, eu me refugiei na forma do quadrado e criei um quadrado que nada mais era senão um quadrado preto sobre um fundo branco. A crítica e com ela toda a sociedade assim se lamentou. Tudo o que amávamos desapareceu. Estamos em um deserto. Temos diante de nós um quadrado preto sobre um fundo branco. Buscavam-se palavras exterminadoras para afugentar o símbolo do deserto e para ser no quadrado o amado retrato da realidade. Mais um quadrado, né? Porque esse artista ele se expressava dessa maneira. Ele fez agora então o quadrado negro sobre um fundo branco, certo? Então tudo aquilo que a gente não conhece, voltando a falar, nos causa um certo desconforto, certo? Por exemplo, quando vocês ouvem uma música pela primeira vez, nossa, já pensa que música chata. Mas de tanto ouvir e de tanto ir conhecendo aquele ritmo ou aquela música, a gente acaba até cantando, não é mesmo? Isso aconteceu com o artista dos quadrados. Bom, seguindo a nossa conversa aqui. Várias histórias de estranhamento e espanto perante o desconhecido existem na arte, tá? Uma delas é o caso do rinoceronte de Duer. Lembra que a gente estudou o rinoceronte? Que a gente conheceu no início do módulo, e aí foi falando, desenho um animal assim, assim, assado. E ao princípio vocês não sabiam, e depois quando foram desenhando, descobriram que era um rinoceronte. Então, seguindo nossa aula. Os irmãos Auguste e Louis Lumière inventaram uma máquina fotográfica movida a manivela, que fazia fotografias sequenciadas, iam na sequência, e davam a impressão de movimento. Criou-se então o cinematógrafo, levado por eles no dia 28 de dezembro do ano de 1895 para o Salão Indiano, tá? Lá no subsolo de um café em Paris. Lá estenderam uma tela branca, divulgaram a novidade e atraíram, olha só, 33 pessoas, que
que não tinham ideia de que participariam do primeiro movimento histórico, que foi a primeira sessão pública de cinema de todo o mundo, gente. Foi a primeira vez que uma imagem ela foi sequenciada, ou seja, ela tinha um movimento, tá? Então, só um minuto. Então, foram projetados filmes com imagens de operários saindo de uma fábrica, da refeição e também de um bebê do Jardim das Tulheiras. Tudo ia bem, até que apareceu um trem. Gente, presta atenção, a pessoa nunca tinha visto isso. Então apareceu na imagem um trem, só que o trem estava em movimento, né? E seguindo na direção da plateia. Pensa num susto. As pessoas se levantaram com medo e começaram a sair correndo de medo do trem atropelar elas. Olha só como as coisas mudam, né, gente? Bom, isso aconteceu porque as imagens em movimento eram desconhecidas até então. Ninguém sabia sobre imagem, né? Que a imagem tinha movimento, só conheciam mais ou menos a fotografia. Nessas sessões seguintes, entre 1.500 e 2.000 pessoas faziam fila para entrar no café em Paris e ver essa novidade. Imagine a confusão. No começo tinham ido no primeiro dia 33 pessoas só. Então, o desconhecido atrai as pessoas, mesmo causando uma certa estranheza. A atividade de hoje está lá no anexo C, tá? Então vamos lá para o anexo C, que eu vou explicar o que a gente vai fazer. Nesse anexo, a gente vai dividir a técnica do cinema em dois grupos, tá? Primeiro, o cinema de ação real e o cinema de animação. O cinema de ação real que está no anexo, eu não tenho o anexo aqui no computador, tá? Mas na apostila de vocês tem. Então, o cinema de ação real é o que trouxe fama aos irmãos Lumière, tá? Eles filmavam vários lugares, objetos reais e pessoas reais. E também eu tenho o cinema de animação, que existe antes da ação real e pode ser feito com diversos recursos: areia, massinha, bonecos, desenhos, certo? O disco ao lado que vocês estão vendo e que faz parte da nossa atividade de hoje é o zootrópio, tá? Um zootrópio. É um exemplo de cinema de animação inventado lá no ano de 1834, certo? Eu preciso que vocês recortem bem onde está a tesourinha aqui, dobre, colhe as abas uma nas outras e prenda o centro, pode ser com a ponta da lapiseira. E aí vocês vão fixar o olho de vocês rodando, girando, por favor, essa imagem que vai formar. Vocês vão ver os cavalinhos se mexendo, tá? Só uma coisa, não encosta isso perto do olho que pode machucar. Então a atividade de hoje é a seguinte: vocês precisam, por favor, recortar aqui essas imagens, colocar a lapiseira nesse furinho que vocês estão vendo e girar, tá? Para ver como acontecia, então, a imagem sequenciada. Certo, meus amores? Olha, mais uma vez, muito obrigada pela paciência e atenção de vocês, tá? Até a nossa próxima aula e uma ótima semana.